Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Yane Trócoli, mais uma vez aqui no canal, falando sobre maternidade, sobre fotografia. Eu vou pedir para vocês não deixarem de ativar o sininho, de seguir o canal, de comentar o que vocês querem que a gente aborde no próximo conteúdo. @YaneTrócoli. E olha, quem não constrói uma reserva financeira está fadada a viver imersa nas dívidas. Ter uma reserva financeira é essencial, não só para as mães, mas para qualquer pessoa. Porque a vida ela é muito insegura, é muito imprevisível. Então, um dia você pode estar tudo bem, no outro dia seu filho cai doente com um tratamento que só tem, sei lá em que lugar do mundo, que um remédio que o SUS não dá. Então, assim, o que você vai ter que dar, o quanto sua família vai ter que se virar nos 30 para poder resolver uma coisa que você poderia ter resolvido anos atrás, que é o quê? Ter uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência, ela é o primeiro investimento que você vai fazer. O primeiro investimento que você vai fazer é ter uma reserva de emergência. Na pandemia, muitas pessoas foram pegas de surpresa, porque não tinham nada de nenhum dinheirinho guardado, nada, e simplesmente o mundo parou definitivamente e imediatamente, né? Não houve tempo das pessoas resolverem a questão econômica antes da questão de saúde. Então, ter uma reserva, quem teve uma reserva de emergência conseguiu viver esses tempos de tanta insegurança com um pouco mais de tranquilidade. E assim, o que eu quero falar aqui hoje é como você pode montar, que você precisa montar a sua reserva de emergência, isso é óbvio, isso é evidente. Agora, como que você pode montar? Existe um método, que é o que eu uso, que é o que eu indico, que é o método 50, 30, 20. Esse método é o seguinte: 50% da sua renda, da renda da sua casa, vai ser utilizado para as despesas que não tem o que fazer, que são aluguéis, energia, água, comida, tudo que é necessário. A escola, a gasolina de você, né, se transportar, o plano de saúde, hoje em dia a gente sabe que é uma necessidade, já não entra mais no luxo, né? E, enfim, tudo que for necessidade essencial, uma despesa essencial, ele vai entrar nesse 50% do que você ganha. Então, vamos supor que você recebe R$5.000, você vai deixar R$2.500 para resolver essas categorias, como aluguel, tudo que é essencial, beleza. E com os 30% que tem, né? Os outros 30% a gente vai usar para coisas como, abre aspas, hobbies, ou coisas que poderiam ser removidas da sua vida de imediato, que seria compra de roupa, seria um esporte, tudo que não foi estritamente necessário, mas que te dá uma qualidade de vida, que a vida é para viver, né? A vida não é somente para guardar dinheiro e viver o depois, a vida é agora. Então você também quer viver do dinheiro, obviamente, que você ganha. E 20% é para o seu futuro, para o futuro da sua família. Então ele vai, nesses 20% restantes dessa conta aí de 50, 30, 20, esses 20% você vai usar para fazer a sua reserva de emergência, os seus investimentos, enfim, o pagamento de dívidas. Obviamente, na ordem de prioridade, a gente paga as dívidas para não ficar mais endividado, mas a gente também não precisa quitar a dívida, a gente precisa estar ali certinho no pagamento da dívida para não se embaralhar e ficar uma dívida maior. Então, e aqui é nesses 20% dessa formação de reserva de emergência que a gente vai falar um pouco mais hoje. E aí você fala e pensa assim, mas gente, tudo que eu ganho vai tudo pro essencial. Não tô nem usando os 30% do hobby, é 100% no essencial.
Então a gente tem aqui duas situações que estão acontecendo. Ou você é desorganizado financeiramente, ou você não está faturando o suficiente. Você não está recebendo dinheiro suficiente para poder viver com mais tranquilidade. A gente sabe que hoje a média salarial brasileira é de R$ 3.200. Então, organizando aqui, a gente teria 1.600 para gastos essenciais, 30% vezes 3.200 vai uns R$ 1.000 mais ou menos para os gastos não essenciais e 600 mais ou menos ali para investimento. Só que a gente sabe que, imagina, pagar os essenciais com R$ 1.600 é muito difícil, né? A gente sabe da dificuldade de conciliar a carreira com a maternidade. A gente sabe que, além disso, ainda temos que montar uma reserva de emergência. O mundo, ele nos exige certas tarefas que são muito difíceis. Mas e se existisse uma profissão que te permite viver a sua maternidade e ainda assim você faturar mais do que a média brasileira? Quer dizer, muito mais, né? Quase o dobro da média brasileira. E se existisse um emprego, uma função que você trabalhasse poucas horas por dia e conseguisse faturar muito mais do que a maioria das pessoas? E se entrasse uma renda extra de R$ 5.000 no orçamento da sua família? O quanto isso ia te ajudar a formar a sua reserva financeira? O quanto isso ia te dar liberdade de conseguir gastar mais dinheiro com coisas que não são essenciais? Um esporte que você queria, ou um esporte para o seu filho, uma atividade diferente, uma viagem para um lugar, né? A gente sabe que a média salarial hoje ela é de R$ 3.200, como eu disse, já até em outros vídeos, em vídeos que a gente citou o que a gente pode fazer, né, com R$ 5.000. Então, imagina você trabalhar poucas horas na semana e conseguir faturar um bom dinheiro. E você trabalhando menos horas na semana, fora de casa principalmente, você consegue se dedicar a maior parte do tempo aos seus filhos. Você vai conseguir ter a maternidade que você sempre sonhou. Você vai ter a liberdade de trabalhar de onde você quiser. Não é mesmo? Hoje a gente está falando aqui da possibilidade de você formar uma reserva financeira, uma reserva emergencial, como parte do processo de ser uma fotógrafa. Porque você vai faturar mais de R$ 5.000, você vai conseguir melhorar você vai conseguir aumentar a quantidade de renda que a sua família recebe. E com isso você vai ter mais tranquilidade de montar uma reserva financeira para poder se ajustar, caso você, Deus me livre, precise usá-la, você a tenha. Porque o problema é você precisar de uma reserva de emergência e você não ter. Aí que se afunda em dívida ou às vezes nem consegue resolver, enfim. Imagina só não poder comprar um remédio para o seu filho porque você não tem dinheiro. Essa é a realidade de muitas pessoas. E o que eu quero apresentar para vocês é isso, essa oportunidade de você receber R$ 5.000 com liberdade. É sendo fotógrafo profissional, é tendo uma flexibilidade de horário, é tendo a possibilidade de não terceirizar a educação dos seus filhos, é não ter a obrigação de colocar eles na creche com 4 meses. Você bota se você quiser, tá bom? Então é isso, gente. Hoje eu queria falar para vocês sobre reserva financeira. Foi um tema bem rapidinho, a importância e como ser fotógrafa, retratista vai te ajudar a montar uma reserva mais rapidamente, tá bom? Com liberdade, com flexibilidade e, obviamente, entrando um faturamento interessante aí para a renda da sua família. Bom, eu ensinei hoje para vocês o método 50, 20 e 30. Me conta aqui nos comentários se vocês conseguem
organizar as finanças da sua casa com esse método: 50% de essenciais, 30% de não essenciais e 20% de investimento. Conta aqui nos comentários quem consegue. E é isso, eu sou Yane Trócoli, fotógrafa retratista, mãe da Giovana e da Isabelle. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!